Meu nome é Adriana, tenho 38 anos, sou cabeleireira. Antes de ser dizimista, eu era uma pessoa muito problemática. Eu me envolvia muito com as amizades, com as bebidas, porque eu nem gostava da bebida, mas eu queria rir, eu queria sorrir, eu queria estar feliz. Então, a bebida, ela me trazia isso naquele momento, de estar ali envolvida com as pessoas. Tinha problemas financeiros, não tinha visão de crescimento, eu tinha problema na família, no casamento. Um dia eu vi umas pessoas falando do dízimo e aquele assunto me interessou, porque ela falava que quem não devolvia o dízimo roubava a Deus. Então eu falei para mim mesmo, eu não quero roubar a Deus. Então eu fui nessa igreja que eu frequentava, aí eu procurei o padre para me informar como que era o dízimo, como devolvia o dízimo. E ele nem sequer pegou a Bíblia para me explicar. Ali ele me deu um carnê para me devolver o dízimo e não me falou a importância do dízimo, a importância, aquilo que trazia para a gente. Então eu estava ali como cega, devolvendo o dízimo, mas sem saber a importância dele. Então eu dava o dízimo conforme aquele ensinamento, mas não mudava nada na minha vida. Minha vida continuava o mesmo, e aquilo me incomodava. Então eu cheguei até a colocar valor a mais, achando que eu estava errando, mas não era aquilo, continuava a mesma coisa. Um dia minha irmã, ela me fez um convite, e esse convite foi para ir à Igreja Universal. Só que eu odiava a Igreja Universal, mas ela me tocou num assunto que mexeu comigo, vida financeira. Ela falou para mim que se eu fosse na Universal, nessa reunião dos empresários, eu ia arrebentar. Eu ia sair daquela situação que eu me encontrava. Então eu me interessei e eu fui para a Universal. E lá, eu ouvindo o pastor falar, ele pregava sobre o dízimo, e ali a minha visão foi aberta a respeito do dízimo. Ali eu comecei a entender o que realmente é o dízimo. Cada vez que eu chegava na Universal para assistir a reunião, ali eu gostava mais, eu queria voltar mais vezes. Então eu falei, aqui é que é o meu lugar. Nas reuniões eu percebi, eu precisava ir além. Eu precisava de fazer mais curso, trazer mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento. Então Deus me deu essa força, essa coragem, coisas que não tinha antes. Eu não tinha força, eu não tinha coragem. Tudo que eu determinava fazer, ali mesmo eu desistia. Eu me tornei uma outra pessoa, uma nova pessoa completamente. Não sou mais aquela pessoa vazia, aquela pessoa triste. A minha vida financeira mudou. Hoje mudou completamente. Aquele dízimo que era pequenininho, hoje o meu dízimo é muito maior do que o começo. Então Deus, ele me abençoou. Hoje eu tenho um salão, coisas que eu não tinha antes, e eu estava satisfeita com aquilo que eu tinha. Hoje eu tenho o meu salão, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho 2 casas de aluguel, tenho o meu carro. E ao entender sobre o dízimo, entender que esse bem maior que está dentro de mim, o Espírito Santo, ele me guia, ele me fortalece. Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho vida, eu tenho uma família abençoada. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque enquanto eu estava em primeiro lugar, a minha vida estava paralisada. Hoje eu tenho Deus em primeiro lugar e a minha vida é mudada completamente.